Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magalhães. Boa tarde, Londrina e toda a região. Deus abençoe seu sábado. Está no ar a 56ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo, Cris Magalhães. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Bom, maio é o mês das mães, um mês muito especial para todas nós mulheres. Afinal, são as mães que nos ensinam o amor, o primeiro amor, aquela maior referência de amor que nós temos. E nesse clima de amor de mãe, eu convidei alguém que eu admiro demais, que é uma referência para mim de amor. Mas é mais que isso, não é apenas o amor de mãe, é o verdadeiro amor de Cristo, que essa pessoa nos ensina todos os dias. E a gente consegue perceber esse amor de Cristo nessa pessoa que eu convidei hoje para esse programa. Então, esse bate-papo é muito especial, porque a gente vive hoje numa sociedade que mudou muito nos últimos anos, e as novas formas de famílias que são recompostas e estão se tornando cada vez mais comuns, né? Essas uniões, né, chegarem com outros filhos dos relacionamentos anteriores. E para falar desse tema, que é tão especial, eu convidei essa mulher que eu admiro demais, que é a Gisele Góes. Gisele, seja muito bem-vinda ao Mulheres na Paiquerê 91,7. Boa tarde, Cris. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria, uma honra estar aqui falando no mês de maio, mês das mães, né, que representa tanto o amor, como você falou, a gente falar sobre esse amor, né, que esse amor que reflete Cristo, né? Verdade. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes, eles vão perceber esse amor em você, né, durante essa entrevista nossa, esse bate-papo bem gostoso. Bom, Gisele, conta um pouquinho da sua vida, até para as pessoas entenderem, né, um contexto e vão provavelmente também compreender o porquê, né, do nosso tema e esse amor e um pouquinho do que eu falei no início. Você se casou, quantos filhos você tem, quantos filhos que são seus, quantos filhos são do seu marido? Sim, eu sou casada com o Célio Góes, vai fazer 20 anos o ano que vem, que estamos juntos. Ele tem 2 filhos, né, do primeiro casamento, primeiro relacionamento, que é o Lucas, que hoje tem 35 anos, e o Felipe, que tem 27 anos hoje. Eu tenho do meu primeiro casamento a Núria, que tem 28 anos, e o Felipe, que a gente brinca que tem o Felipe e o Felipe. 2 Felipes. 2 Felipes. É o Fê, que é o meu, que tem 21 anos, e o Lipe, que tem 27 anos, que é do Célio, mas é meu. É meu também. Então, são 4 filhos. São 4 filhos, né? Então, nós começamos nosso relacionamento com esses 4 filhos. E, então, todo esse tempo estamos juntos. Então, foi uma aventura, né? Porque começamos em 6 pessoas. Mas já começou uma família assim, grande. Grande, né? Uma família pronta. Uma família pronta, né? O Senhor trouxe a gente às vezes pensa, né, como muitas pessoas que estão ouvindo, muitas que já vivem isso, que conhecem alguém já numa maturidade ou já divorciaram e conhecem uma pessoa e aquela pessoa é a pessoa da vida, se apaixona, mas quando tem os filhos, né, ela também tem que entender que essa pessoa não é sozinha. Né? Verdade. Então tem que ter essa maturidade, essa compreensão. Mas a gente vai falar um pouquinho de todo esse processo. Verdade. Né? E como foi, assim, você assumir esse papel, né, como mãe em uma família que já estava pronta? O Célio, quando eu conheci, depois de um período que estávamos morando juntos, o Lucas, que é o mais velho, que tinha 15 anos, né, na época, na situação, veio morar com a gente, né? Uma situação com a mãe dele, que aconteceu, e aí ele veio morar com a gente. Bem já no início também, meu e do Célio. E passado
menos de 2 anos, o mais novo também veio morar com a gente, que ele tinha na época uns 9, 10 anos. Sim. Né? Então foi um começo que praticamente, porque alternava, também tinha os momentos que vinha finais de semana, no meio da semana, também diariamente o Célio buscava na escola, tinha um paizão, ele é um paizão, sempre ali cuidando, sempre presente. Sim. Então eles já estavam inseridos, né? Eu com 33, 34 anos, muito jovem. Então, não foi tão fácil para mim todo esse começo, lógico. Sim. Até porque são dois... um pré-adolescente e um adolescente. São fases bem delicadas. São. Quando você pega, né... já tem uma formação. 2 meninos, né? Já tem uma formação, já tem uma base. Né? Já veio da outra, né, família. E tudo novo. Então, para eles, eu era uma pessoa nova. Uma novidade. Então, assim, eu tinha que ter muita sabedoria, que até então, como eu falei, era jovem. Então, eu creio, assim, que também muito cuidado de Deus com a minha vida, né? Por isso que eu sou tão grata a Ele, que conduzia muitas vezes nas minhas atitudes que nem eu tinha condições de ter. Né, de ter um cuidado com eles. Mas você tinha muito medo, assim, muito receio naquela época de não dar conta, de não conseguir de repente dar certo, né, o relacionamento por conta disso, por esses desafios ali no início? Você tinha algum tipo de receio naquele momento? Sempre tinha, assim, aquela questão de, meu Deus, parece que não vai dar certo, quando situações surgiam. Mas no todo, eu tinha, assim, muito desejo e muita vontade. Então, tem horas, assim, que eu entendo também que amor é decisão. Decidir estar, decidir ficar, decidir amar, decidir compreender, decidir ter paciência. Sim. Tudo isso faz parte de você decidir viver o amor. Então, eu tinha meus medos, mas eu tenho um temperamento, a minha forma de ser, e como eu também fui formada, criada pelos meus pais, como eu fui forjada, eu sempre fui, assim, direcionada para eu enfrentar os desafios, né? E para eu transpor essas situações. Então, sempre, eu lembro muito, assim, minha mãe me encorajando, né? Meu pai também, na área profissional, de estudos, me encorajando. Então, eu já tinha algo dentro de mim construído pelos meus pais e por aquilo que eu já fazia, já tinha estudado, trabalhado, que fazia com que eu fosse essa pessoa de, não, vai dar certo, vamos colocar o lado bom, vamos energia, sem desanimar. Já ouvi pessoas falarem para mim, nossa, você é muito resiliente. Sim. E hoje eu entendo que sim, né, que a resiliência de ficar, e o amor, porque eu via, muito, Cris, as famílias vêm muito destruídas. Só quem passou por isso sabe. E a influência que tem de outras partes. Nós não vamos entrar nesse mérito, né? Para até não expor ninguém, mas eu passei por isso. E por isso que também o convite de trazer esse tema para você, porque eu sei que é um tema muito delicado. E só quem viveu e quem conseguiu superar tudo isso, eu acho que é a melhor coisa. Claro, até a gente está falando disso para que outras pessoas que estejam vivendo esse momento, sim, né, ou quem pretende entrar numa família já, que é essa composição de filhos já em fases diferentes, é bem importante pensar, né? Sim. Fazer essa análise, se a pessoa realmente está decidida a superar esses obstáculos, porque são muitos. São. A gente está falando só algumas pinceladas aqui do que foi vivido, mas vem demandas de todos os lados, inclusive dos ex-parceiros. Sim. Então, você tem que lidar com a cabeça desse filho, porque quem está falando, quando ele vai a guarda compartilhada, ele vai visitar outra parte, é um pai e uma mãe, que geralmente não poupam os filhos, é uma judiação, porque eu passei muito por isso, usam os filhos como arma para te atingir, são crianças, estão numa fase, às vezes até uma fase tenra, uma fase, né, que é de brincar, uma fase de você viver o bom, aquela coisa de infância, né? Geram muitos traumas. Porque essas crianças, esses adolescentes, eles não têm
um emocional e uma maturidade para vivenciar essa situação. E se falam muitas coisas que deveria estar só entre os adultos. Sim. E acabam compartilhando com as crianças, né? É muito, assim, é uma judiação, é muito triste, né? Até tem na época que eu me divorciei, que surgiu esse assunto, que na época era novo, que é a alienação parental. Sim, que hoje se fala bastante, mas há alguns anos a gente nem ouvia falar. Não ouvia, mas é você falar mal, né, do pai ou da mãe, desqualificar e usar... e manipular contra também, né? Manipular a criança. E o pior de tudo é o laço que é quebrado. Que naquele momento, né, o ex-companheiro ali, ele não avalia o que está sendo feito. Sim. Às vezes, ele transmite para a criança a dor que ele está sentindo, a raiva, o ódio, e faz com que aquela criança também odeie aquele genitor, né? Transfere. Transfere. E acha que a criança é uma extensão. Sim. E é uma judiação, porque é só uma criança. Né? E aí, essa criança ouve tantas coisas ali sobre o outro, e ela tem que ficar o final de semana com aquela pessoa, ficar aquele tempo, amar, mas a mãe ou o pai, assim, acabaram de falar muitas coisas, então tudo isso eu tive que lidar. Tudo junto e misturado. Imagino. E como foi, assim, essa criação desse laço? Porque não tem ainda esses laços afetivos, é uma construção. Como foi para você construir isso? Você teve alguma dificuldade? Muitas, Cris. E assim, como eles eram crianças, né? O Lucas, 15 anos, tinha, assim, sempre que agir com verdade. Para eles entenderem que ali era um ambiente seguro. Mesmo que tivesse os limites que os pais têm que exercitar, colocar em prática, porque filho se sente amado quando tem esses limites. E eu e o Célio sempre muito firmes, mas com ternura. Então, eles viam que tinha uma verdade nas minhas atitudes, e o Célio também. Aquilo que a gente fala tem que andar com o que a gente faz. Não tem nada mais que valide o que nós somos com as atitudes que a gente tem. Sim. Então, se eles chegavam em casa, então estava uma casa limpa, organizada, um ambiente de paz, um ambiente familiar, com roupa lavada, com eu e o Célio convivendo bem, dando suporte, estando ali, né? Precisava de alguma coisa que não estivesse com a gente já atendia o telefone, já conversava, já ia atrás, já socorria. E assim foi construindo esse amor. Final de semana, vida em família, vamos para a igreja, vamos almoçar junto, vamos no parque, vamos brincar, uma piscina, vamos passear de carro, por exemplo, tudo coisas que uma família normal faz, que é um ambiente seguro, que o coração do filho começa a entender que vai dar tudo certo. Ele se sente seguro, ele se sente amado. Ele sente que não mudou. Que não mudou. Os pares mudaram. Mas tá tudo com cara de casa, de família, de ambiente normal, né? De nada que tá ameaçando, com gritaria, briga, agressão, violência. Não encontrando esse ambiente hostil, carregado, pesado, você começa a construir na memória, na cabeça e no coração que ali é uma família. Mesmo que, eu sou nova para você, mas eu tô aqui pra gente formar essa nova família, essa nova história. E a cada final de semana, ou depois eles, né, morando, a rotina diária, que daí o Lucas já começou a estudar. Aí tinha, vamos ver o uniforme, vamos comprar o caderno, a mochila, né? Você estava presente sempre, né, em todos esses momentos? Sempre. Gosta de comer isso, não gosta de comer aquilo, não gosta que coloca o verdinho, sabe? É coisa que a mãe vai passar, às vezes em alguns momentos vai passar a mão na cabeça, normal, né? Então, esse ser mãe, né? Então, o Célio também. Porque assim, não, eu vou fazer um papel de ser uma atriz que vou tentar ser mãe, vou pra agradar, não dá certo. E muitas vezes me viu brava, me viu com chilique de mãe, de normal, né? De uma rotina normal. Daqui a pouco, me perdoa, me desculpa. Daqui a pouco, não tô gostando. Foi muito difícil calibrar
sabe, por muito tempo essa questão da gente se entender. Mas foi acontecendo. Sim. E então é essa segurança que eles começaram a ver. E uma coisa que, assim, eu e o Célio, nós lutamos bastante, foi a questão de não ter divisão entre os 4 irmãos, porque 2 irmãos daqui e 2 irmãos de lá. Então, quando vinha um falar do outro, vem reclamar que o outro e mãe, mas o fulano fazer uma conversinha, uma fofoca do filho do Célio, o Célio pro filho da Gisele, a gente cortava. Não, você vai resolver com ele, você vai conversar com ele, ou muitas vezes, que até hoje quando a gente se reúne para almoçar e falar, que a gente fala da sala, do sofá branco, que é o sofá onde a gente falava, nós vamos para a sala que nós vamos conversar. Eles já sabiam que ia ter as conversas difíceis, na verdade, ou conversas corajosas, né? Que até esses tempos atrás fiz um estudo para mulheres e o tema foi esse: conversas corajosas, difíceis, evitam lamentos. E quantas famílias deixam de tratar os assuntos por serem difíceis, pesados, indigestos? Há uma fuga. A gente foge dos momentos. E querem às vezes terceirizar. Né? Terceirizar para uma escola, um professor, um diretor resolver, uma psicóloga, e não tem isso dentro de casa. Então a gente acostumou muito a trazer esses filhos para a sala e falar: gente, o que está acontecendo? Por que está assim? Por que você sente assim? O que aconteceu aqui? E aquilo eles iam falando, esvaziando, a gente limpava esse trecho. E sabe, assim, como isso foi, Cris, muito valoroso, importante, porque uniu os 4. Hoje você vê os 4, você fala, não acredito que não são irmãos biológicos. E é verdade. Eu demorei muito tempo para saber. Eu conheço e demorei muito tempo. É verdade isso. Que lindo isso, né? Não ter essa diferença entre os irmãos. E os filhos que não são biológicos parecem com você. Que incrível. Né? As pessoas falam assim, e como foi pegando. O Lipe é a sua cara. Gente, como não? Como não é? Bom, Gisele, nós precisamos ir para um breve intervalo. Sim. E eu gostaria muito que você respondesse uma pergunta que, com certeza, quem está em casa está bem curioso em saber se você teve uma resistência naquele primeiro momento com eles, se eles tiveram alguma barreira com você quando você entrou na família, se eles sentiram ciúmes de você naquele momento. Como foi esse primeiro contato quando vocês foram morar todos juntos? Mas você responde daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7, nesse bate-papo muito gostoso com a Gisele Góes, e o tema de hoje é os desafios da maternidade, de criar filhos de diferentes relacionamentos. Bom, e eu estava curiosa, fiz uma pergunta antes do intervalo para a Gisele, se naquele momento que ela iniciou esse relacionamento com o Célio, que já tinham 2 filhos, como foi essa vinda deles? Se eles tinham ciúmes. Como foi, Gisele? Eles tinham ciúmes? Eles te aceitaram? Foi tudo muito lindo, perfeito? Conta pra gente. Não foi. Igual Conto de Fadas da Disney, não foi. Né? Foi um começo... Eu lembro o dia que eu conheci o Lucas e o Lipe, que o Célio trouxe os 2 e nós fomos tomar um lanche à noite na Varta, né? Até aqui perto. E eu olhei assim o Lucas atrás, e o Lucas com um sorrisão, que era o mais velho. Que ele entendia muito já a situação que o pai passava, ele já tinha um entendimento. Sim. E para ele sempre foi um menino que nos apoiou e aceitou e sempre fez de tudo para ficar... para mostrar isso, que ele apoiava aquele momento. Então eu lembro do sorriso dele para mim na primeira vez, que já foi um sorriso, já eu te aceito, sabe? Sim. Um sorriso, eu lembro que ficou na minha memória um rostinho bom. O Lipe, que era o menorzinho, já estava mais
resistente, mais arisco, lógico, né? Era pequeno, menor. Mas assim, foi difícil, porque lógico que tem ciúmes, lógico que a criança quer o pai, a mãe para ela, né? Tem um sentimento ali de posse desse pai, dessa mãe. Então, eu tive situações, existências que tinha que ir com cuidado. Tinha hora que eu também, no meu eu não conseguia entender, porque num dia que eu não estava bem, que eu também estava carente, com dificuldades também para lidar com os meus filhos, que também ficaram com ciúmes do Célio. Sim. Né? Tinha muitas falas também. Eu ia até perguntar sobre isso, porque a gente está até focando nos filhos do Célio, mas e os seus filhos também? Como ficou em toda essa situação, né? Recebendo um homem, né, na família, que novo, estava assumindo ali, né, a casa, mas, enfim, também, ainda mais menina, né? A menina que né, que tem sempre certos ciúmes. Então não foi muito assim fácil, né? Também ficava muitas vezes com oposição, mas assim, era engraçado porque eu via que eles, quando brincava, que a gente assim, brincava muito, o Célio brincalhão, o Célio usou muito dessa estratégia de brincar, para conseguir alcançar o coração deles, pra ficar porque mais era próximo. Leve, né, criança. E aí eles, eu gosto dele, mas eu não posso gostar. Sabe, coisa assim? Sim. Eu gosto dela, mas eu não posso gostar. Então a gente sentia isso, sabe, neles. Então foi mesmo essa constância, não desistir, a continuidade da gente sempre estar ali. Vamos fazer algo para final de semana pra gente brincar. Eu lembro que teve um final de semana que a gente morava numa casa, que esse primeiro ano nós fomos morar em Maringá. Sim. E tinha uma casa que tinha uma rampa na lateral, bem longa assim. E eu falei, Célio, vamos comprar uma lona? E vamos colocar uma lona ali na lateral com sabão, com detergente, água. E vamos ficar escorregando. Tinha uma piscina bem gostosa no fundo. E Maringá é quente, né? E era época assim de dezembro. E aí eu fui atrás dessa lona, cheguei, eles acordaram. E eu falei, gente, nós vamos escorregar hoje. Nós vamos ficar nessa água, nós vamos brincar. E eu lembro que eles amaram tanto isso, assim, aquilo... juntar os 4, mais eu e o Célio, e a gente ficou com essas crianças brincando, depois a piscina, aí essa lona depois pegaram e inventaram de colocar na caminhonete que ele tinha, essa caminhonete, a caçamba, encheram de água e começaram a passear pelo bairro com essa piscina da caçamba, e eles falam até hoje disso, eles lembram com carinho, uma memória afetiva. Que brincaram, que isso uniu, então aquilo quebrava, sabe? Essas barreiras. Quebrava. Sim. Então, é você colocar amor em tudo isso, quando eu, que eu posso fazer? Né? Você se esforçou bastante para fazer a coisa dar certo. Dar certo. O que eles gostam? Vamos pegar bexiga, encher de água, fazer guerra de bexiga um no outro, brincar. Isso... Aí começa a criança a rir, e eu acho que essa risada da criança, essa quebra que tem, sabe? Aquilo vai abrindo os caminhos e você vai conquistando. Sim. Né? Eles vão entendendo. Então, assim, sempre a gente tinha algo, sempre fazia algo com eles para ir unindo, para juntar, para brincar. Então, foi um investimento de tempo, né? Isso é muito importante dizer, que hoje ninguém quer dispor seu tempo para nada. Tem, eu tenho esses compromissos, eu preciso fazer isso, e acaba não tendo tempo para investir nos filhos. Até numa família que começa com seus filhos mesmo, os pais, tempo é importantíssimo para você lá na frente colher, ter essa colheita que hoje a gente tem com os nossos filhos já casados, já adultos, de qualidade, de você estar perto, estar presente, não ficar no celular, né? O celular tem tomado muito tempo nosso, né, das famílias. Rouba. A gente está dando muita atenção pro trabalho, essa correria, e a gente tem esquecido um pouco do que as crianças realmente precisam. Sim. Esse tempo de qualidade, de brincar, de rir junto. Que é você olhar para a criança. Sim. Quando você põe uma criança dentro de um carro e fala,
fala, vamos pro shopping, você tá fazendo um programa de adulto e inserindo aquela criança no teu programa. E muitas vezes eu lembro aqui, depois que nós mudamos, eu pegava as crianças e falava, vamos fazer um piquenique no aterro. E eles ficavam, né, já mais maiorzinho, tipo, ai, meu Deus, olha o que ela inventa, né? Até hoje tem hora que tem umas coisas que eu faço que eles falam, ó, lá vem ela, eles me chamam de Giza, a Giza. E piquenique, a gente ia pro aterro e botava aquela toalha no chão, lá na grama, e aí, assim, é um programa pra criança, é um programa que você não tá fazendo o seu programa e colocando... Você tá se adequando ao que ela gosta, ao que ela gosta. É bom pra ela. Ô, Gisele, e quando você entendeu que realmente esse relacionamento, ele estava fortalecido? Cris, com o passar dos anos, quando o Lipe foi morar com a gente, dali 2 anos mais ou menos, né? Sim. E a gente começou essa rotina mesmo de ir pra escola, ele começou a estudar na mesma sala que a minha filha. Eles tinham a mesma idade? A mesma idade, eles são do mesmo ano, então eles estudavam, né, juntos. Parecia gêmeos. Gêmeos, até agora no casamento do Lipe, a minha filha postou uma foto falando, eu vi, né? Que coisa mais linda. Muito linda, ela falando, a gente nem explicava mais, a gente só falava que nós éramos gêmeos e que eu parecia com a minha mãe e ele com o pai, e assim, para não dar muita explicação, porque eles tinham essa vidinha de irmãos, né? Então vamos para dentista junto, vamos para fazer tarefa, eu colocava os dois e era no atacado, já vamos fazer a tarefa aqui, trabalho, escola, e então assim, essa rotina, Cris, essa convivência, esse viver de uma casa, foi mostrando que a cada ano fica mais gostoso nossa família, nossa convivência. Nesse último evento que foi nossa família do casamento do Lipe, por exemplo. E que foi lindo porque você entrou com ele na igreja, que coisa mais linda. Foi lindo. Emocionante, né? Foi assim, uma coisa que... E no dia anterior eu falei, eu vou fazer uma carta pra ele deixar na cama dele, né? Ai, que lindo. Né? Que até me emociona. E aí eu falei, né, escrevi, eu te conheci, eu tinha 33 anos, você 9 anos, que é desse dia, né? Que gente, a gente tá chorando, vocês não estão vendo, mas eu já tô até chorando aqui. Ai, meu Deus. E eu falei, você não nasceu do meu ventre, mas nasceu dos sonhos, do ventre de Deus pra minha vida. Nasceu no seu coração. No meu coração, né? Naquele dia que eu encontrei eles pela primeira vez, ele tinha tarefa para fazer, o Lipe, que é o menor. Sim. E eu sentei com ele para fazer tarefa, e eu falei na carta, desde aquele dia, Deus já estava sinalizando e mostrando qual seria meu papel na sua vida. E eu nem tinha noção disso. E já no primeiro dia, eu já sentei com você para fazer tarefa, eu já te apoiei, né? Você cuidou. Ali já como mamãe mesmo, como cuida. Uma mãe. Então, aquela carta que eu fiz para ele na véspera do casamento é como uma mãe, né? Aquela emoção de chorar, de lembrar e depois ele ler, me abraçar, a gente chorar juntos e ele, eu ouvi da boca dele tudo que eu sou, eu agradeço a você, sabe? Essas palavras de gratidão, de reconhecimento, Cris. Sim. Que não tem preço, isso tem valor. Sim. Não tem dinheiro que compre isso, porque é tempo, é amor, é você investir, chegar à noite. Eu lembro que a gente assistiu o MasterChef juntos, né? E eu falava, gente, eu vou pra cozinha fazer um prato pra gente. E aquilo eu fazia com o que tinha na geladeira, mas eu empratava bonito pra eles. Sim. E eles ficavam assim, meu Deus, sabe? Super, né? Olha, e eu fazia aquilo com amor, mas era a gente vivenciando. Mas é aquela dedicação que você teve, como o carinho, se fossem meus filhos. Sim. Então não tem disso. E falando em filhos, como foram os filhos? Os filhos biológicos, eles tinham ciúmes dos filhos do Célio? Como que era essa convivência? Porque você tinha que se dedicar, você tinha que dar amor.
É natural, claro que, mas, né, quando a gente é nossos filhos mesmo, você briga, daqui a pouco tá tudo bem. Os outros estavam chegando, você tinha que ter esse cuidado. Eles não sentiram ciúmes? Nossa, dando mais atenção pros filhos do Célio do que pra gente. Houve isso? Sim, porque por mais que você faça, eu acho que o ser humano tem um buraco negro, né? Sim. Então não é assim, porque são eles. Não, é uma coisa do ser humano, é da gente. Sim. Então muitas vezes vinha uma fala, né? Você gosta mais gosta mais da Núria, que é a menina. Uhum. Dá mais atenção pra aquele. Sempre teve isso, e eu sempre não. Sempre... E é normal, eu tenho 4 filhos também, todos meus. E sempre rola um ciúmes entre um e outro, acha que é o meu preferido. E não tem, né? Porque o coração de mãe ama todos iguais. A gente ama todos. Quando a gente tá lá ajoelhados, eu e o Célio orando, né? Nossos filhos, que a gente ora para é para todos, é igual, sabe? O coração da gente, assim, tem esse amor. Sim. E a gente exercitou, Cris, é aquilo que eu te falei, a decisão de amar e a decisão de ser... buscar uma justiça, né? Então, a gente sempre teve, porque gosta mais, porque fica mais. Lógico, foram vários momentos que isso apareceu, surgiu, mas a gente sempre tentando lidar para que eles não ficassem com essa orfandade no coração, né? Não, você é amado, você é importante, todo aniversário, fazendo uma coisinha especial, do meu jeito, né? Que o começo não foi fácil pra gente dar conta dessa família grande, né, e trabalhar, e o Célio viajava para Curitiba, eu ficava sozinha com eles, não foi fácil, mas eu tentava assim, com o que eu tinha em casa, fazer de uma forma que alegrasse o coração deles e que daí fosse padrão, né? Então, assim, para todos se sentirem amados, que é igual, o nível de importância, relevância. Então, a gente tenta até hoje, né? Eles se davam bem naquela época? Ou houve situações que eles brigavam entre eles? Porque já irmãos brigam muito. Normalmente, né? Mas em fases diferentes. Mas é mais assim... Os irmãos brigam entre eles, daqui a pouco tá tudo bem, mas quando juntam os 4, eles se respeitam muito, eles têm cuidado de como lidar um com o outro, eles procuram assim zelar por esse relacionamento. Então eu vejo que eles estão sempre assim plantando e colhendo, né? Que todo dia a gente está plantando. Mas foi colhendo. o exemplo, né? Foi o exemplo seu e do Célio de passar isso para eles também. De cortar situações. Não quero fofoca, não quero intriga, não quero que fale mal. Se tem alguma coisa que tá difícil, não tá fácil, tá indigesto, vamos conversar pra gente limpar isso daí e resolver. Então, sempre de uma forma, buscando uma retidão. Né? Então aí não deixou essa erva daninha crescer, não deixou isso virar um hábito, né? Sim. E por mais que entre eles talvez pudesse ter algo, entre os irmãos, o pai tá tratando mais assim, a mãe e tal, eu acredito que deve ter acontecido entre eles, mas assim, a gente foi sempre constante. Então hoje é bem tranquilo. A gente vê o quanto que isso dentro deles foi resolvido, né? Assim, sim. Então, se tem alguma situação, alguma fala, brinca, traz, mas não é pesado, não é... Resolve ali para não ficar uma situação. E a gente tem que tomar cuidado, como você falou, na tua família, teus 4 filhos. Se a gente não cuidar, Cris, não cuidar do coração dos nossos filhos, mostrando a verdade, como vale a pena você ser correto, caráter, resolver as coisas de uma forma, né, assim, ordeira, também vai ter. Numa família normal, qualquer relacionamento, né? Então isso é você dar base, fundamento, né, para os filhos. Então eles se respeitam muito. E como eles se gostam, como eles se cuidam, como eles se amam. Um amor mesmo. Mas Deus esteve sempre presente nessa história, porque com certeza. Eu te conheço, sei o quanto você fala do amor de Cristo, você vive esse amor. Então, claro, olhando para essa situação, a gente sabe que Deus esteve presente e cuidando dos detalhes. Mas foi ali desde o início, assim? Vocês já eram cristãos, vocês já tinham
essa questão dentro da família, de levá-los para esse caminho? Sim, Cris, quando eu conheci o Célio, ele já era... Nós somos cristãos evangélicos, né? Então, o Célio já era convertido. E ele me levou para conversão, me apresentou Jesus, né? Então é maravilhoso você se relacionar com um homem que você ama e que te apresentou Jesus da forma como ele me apresentou, com princípios e valores. E aí começou a minha jornada também, a caminhada com Cristo, né? Então, hoje eu vejo o quanto que não fui eu. Porque não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. É o Senhor. Porque a gente, na nossa carne, a gente não tem possibilidade de vencer tantas situações como eu vi. Tantos obstáculos e desafios. São testemunhos mesmo de como o Senhor age, como a oração tem poder, né? É um testemunho para as pessoas que estão me ouvindo, as mulheres aqui, casais. Quantas vezes eu e o Célio, a gente ia uma madrugada de joelho, interceder, orar por situações dos nossos filhos, que o Senhor mudou a sorte deles, que o Senhor mudou a situação deles e transformou. Transformou até coisas difíceis mesmo aos olhos dos homens, né? Então sempre foi o Senhor à frente, o Senhor moldando, o Senhor com favor, a graça, a bondade, a misericórdia dele nas nossas vidas. Sem ele não seria possível, Cris. Eu tenho plena certeza que não teríamos chegado até aqui com certeza. Né? Muitas pessoas falam, olha, agora eu vejo a glória e a graça de Deus na vida de vocês. E eu posso dizer porque eu vejo. E por isso que eu te convidei. Porque é isso, né? Toda essa história tem Cristo, né, envolvido. E por isso que vocês venceram. E é linda a história, maravilhosa. E que maravilha poder contar também isso para os ouvintes. Gisele, eu preciso ir para um breve intervalo e na volta tem muito mais bate-papo dessa história maravilhosa que com certeza os nossos ouvintes estão amando conhecer. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Paiquerê 91,7. Voltamos no Mulheres na Paiquerê 91,7 e esse é o último bloco nesse bate-papo super gostoso com a Gisele Góes, que já falou um pouco da história dela aqui, maravilhosa, dessa criação desses filhos lindos, 4 filhos maravilhosos, dessa história entre famílias que se uniram, né? Sim. Filhos de relacionamentos diferentes, mas que com o amor venceram e estão aí, né, grandes, maravilhosos, queridos. Um já casou? Já 3 casaram. 3 casaram, Três né? casaram. O Lucas, aí depois a Núria, né? E o último Lipe, que foi o Lipe. Aí só tem o caçula, que é o Felipe. Que é o outro Felipe. Que é o outro Felipe, 21 anos, né? Que ficou solteiro, né? Que é o único que tem solteiro. Então já casaram e daqui a pouco teremos netos, né, Cris? Ai, que delícia! Que delícia! Gente. E muitos netos. Muitos netos, né? Que gostoso, Gi. Deus quiser. Bom, a gente estava falando no primeiro e no segundo bloco sobre, né, os desafios que vocês enfrentaram. Foram muitos obstáculos. Foram. A gente sabe que não é fácil, né? Unir aí 4 crianças de diferentes relacionamentos e com muito amor vocês venceram. Mas e a família, né? Essa extensão de avós, tios, como foi? A família também nessa construção, nesse ambiente, eles ajudaram? Eles foram presentes? Eles deram algum suporte? Como foi isso? Logo que eu comecei a minha história com o Célio, eu perdi a minha mãe de suicídio. Foi uma perda... Nossa! Muito triste, foi muito difícil, Cris. Já perder alguém é difícil. E perder alguém nessas condições, né? Foi assim. Então, a própria vida. Então, quando eu falo para vocês que é só Jesus, é só Jesus. Porque todas essas dores, as situações difíceis que já passei e
muitos também passam, só em Deus que a gente consegue se levantar, ficar em pé todos os dias e lutar, falar, eu tenho filhos, eu tenho que seguir, e a cura também para tantos questionamentos, é só no Senhor, né? Então, assim, só Jesus que faz da nossa bagunça virar um testemunho, né? Sim, porque verdade. São várias bagunças aí, se a gente for pensar, né? Sim. Situações difíceis que são tantos obstáculos e tudo propício para dar errado. Tudo. E só Ele para organizar e colocar cada coisa no lugar e manter a gente com uma sanidade, né? Com uma qualidade de vida, só em Deus. Então, assim, sempre eu não canso de todos os dias que eu levanto, o que o Senhor quer que eu faça para Ele hoje, Espírito Santo, né? Qual é o campo missionário que o Senhor tem para mim, para eu falar do Teu amor, daquilo que o Senhor fez na minha vida, em toda a minha história, né? Que tinha tudo para dar errado. Então, é só Ele. E, então, assim, não pude contar com a minha mãe, né? Minha família não é daqui, é de Arapongas, um pouco assim, distante, mas a família do Célio, principalmente, assim, as minhas cunhadas e a minha sogra, né, ajudou demais. As minhas cunhadas, eu tenho um amor por elas, como se elas fossem minhas irmãs, né, então eu tenho liberdade, elas me ajudaram, me apoiaram, elas me ajudavam ficando com o Lipe, que era o mais novo, para às vezes eu ter um tempo com o Célio, um final de semana, né, eu consegui dar uma volta, ficar um pouquinho sozinha com ele, elas me apoiaram demais, e até hoje, assim, são pessoas que caminham comigo, que qualquer situação estão comigo, me ajudando, me apoiando, e é orando. Importante esse suporte da família. Muito, a gente precisa, né, hoje, assim, tá tão na moda a rede de apoio, né? Verdade. Não tinha esse nome antigamente. Não tinha, agora... Era só a família e os amigos, enfim. Agora ficou chique, agora é rede de apoio. Até esses tempos atrás a gente estava no ateliê, que eu tenho a sociedade com a minha nora numa marca de roupas, a gente estava conversando num sábado, só as meninas foram para ver looks e tal, então minhas duas norinhas e a minha filha, e elas conversando sobre filhos, né, gravidez. Aí fala daqui, eu só ouvindo, quietinha e tal. Então, e a gente precisa, né, se engravidar, precisa de uma rede de apoio. Aí eu olhei pra elas e falei, eu já sei, ergui meu dedinho, a rede de apoio está presente aqui. Mudou o nome de avó. É rede de apoio. Então, né, hoje é essa rede de apoio. E eu não tinha, né, Cris, assim, elas que me ajudaram, né? Sim. E com meus filhos eu não tive também condições de ter essa rede de apoio, né? Então foi um pouquinho mais desafiador. Já era desafiador, ficou um pouco mais. Ficou. Então é muito importante, né, esse apoio dos familiares, das pessoas, porque essas pessoas já estavam antes da madrasta ou do padrasto chegar. Uma tia, sim, que é pessoa da tio, família, uma avó. De sangue. Então, como é importante eles caminharem juntos, ter um cuidado. Eles te receberam bem naquele momento? Muito queridos, me abraçaram. É tanto desafio, porque daí você tem que ser aceito pelos filhos, pelos cunhados, pelos pais. É muita né? gente. É muita gente pra... É muita gente pra você, né, passar por... Pra você agradar. É muita gente pra você agradar. É muita gente. Então, assim, não é nada fácil, mas eles foram muito queridos, me abraçaram, me receberam com muito amor. Também não é muito difícil, né, Gi? Porque você é uma pessoa tão maravilhosa. Quem te conhece sabe que você é essa mulher incrível, amorosa... Sempre com um sorriso nos lábios, sempre uma palavra de conforto, uma palavra de motivação. Então, isso foi essencial também, né? Sim. Essa sua doçura. Sim. Mas o começo... E como nós mulheres, eu falo por mim, como nós mulheres com essa coisa de ser forte, de ter que lutar sempre, né? Cansativo, né? Trabalha, cuida de filho, cuida de casa, a gente tem que ser forte. A gente acaba se tornando um pouco masculina até nas nossas... Né, nas nossas decisões, no nosso dia a dia, porque você tem que ser forte, resiliente, e força, e vai, luta.
E a gente precisa também entender que somos mulheres, precisamos... Quem somos, né? A nossa essência, como Deus nos criou. Precisamos resgatar isso. E o começo eu era muito assim, porque eu era jovem, trabalhava, e pra lá, pra cá, sempre assim, como eu te falei da minha criação. E eu era mesmo uma pessoa mais endurecida, mais rígida, mais... A minha jornada com o Senhor foi lapidando meu temperamento. Meu temperamento, eu gosto muito disso. E eu sou colérica. E tem gente que fala, como que pode? Impossível. Colérica. Então, assim, lógico que o Espírito Santo lapidou meu temperamento. Pode ter certeza. O estudo da Bíblia, eu buscar a palavra, entender o que o Senhor quer, aquilo foi transformando. Assim, acho que nós, mulheres, temos que entender que a gente chega aqui como uma pedra bruta, né? E se a gente permite o Espírito Santo, a gente vai... Esse brilho vem, Cris, que é reflexo de Jesus, da luz de Cristo. Então, é isso assim que... E olha, eu vou falar para você e para quem está me ouvindo. Eu já falei muito para os meus meninos que eles me fizeram ser uma mulher melhor. Ai, que lindo! É o amor, né? Eles me fizeram com tudo que eles trouxeram para mim, de situações difíceis, de demandas, de desafios. Eu aprendi a ser uma pessoa melhor, porque eu tive que aprender a exercitar esse amor, buscar o amor de Deus para eu me fortalecer. E assim eu fui me tornando mais parecida com Cristo, entendendo essa jornada. Então aí sim, aí você entende que não precisa você ser dura, que você não precisa toda hora você ter que dar conta de tudo, que você tem que ser isso que o mundo fala que você tem que ser, não. A gente tem que ser aquilo que o Senhor nos criou para ser. Porque quando a gente entende isso e passa a exercitar esse papel, tudo se encaixa e fica mais leve. O peso sai. E como é importante ser mais leve, porque a vida tem sido tão dura com a gente, tão difícil. Muito pesada. São muitas falas. Você abre a internet, toda hora é um post falando o que você tem que ser, o que você tem que buscar. Como que você... mas aquela fulana tá sendo assim e eu não consigo. Porque aquela tá viajando. Olha o corpo. É uma cobrança, é um peso, né, que a gente não dá conta. Porque não consegue. Então, assim, o que o Senhor quer que você seja? Ali na palavra tem tudo. E quando você começa a entender e obedecer, aí você encontra o seu lugar. E esse lugar é seu. Ninguém vai tomar. E quando você encontra o seu lugar, tudo se torna mais leve, tem sentido e você vive o seu verdadeiro propósito. Bom, a gente está indo para o final, mas tem algumas perguntas, vou ver se dá tempo de você responder. Tem um conselho que você daria para as mulheres que estão nos ouvindo e estão passando por uma situação como a sua, de se relacionar com pessoas que têm filhos de outros relacionamentos e principalmente, porque a gente vive hoje numa situação bem delicada, como você citou no primeiro bloco, de os ex-companheiros que estão influenciando né, nesse relacionamento. Que conselho você daria? Cris, não é fácil, né, agora essa pergunta, mas de tudo que eu vivi nos 19 anos, né, que vai para 20, e toda a história que foi construída com os filhos e no casamento, de você sempre buscar viver a verdade, né, porque com a verdade você nunca vai errar, mas assim... Uma verdade que você busque em Deus, porque se a gente for colocar as emoções da gente, sempre não vai dar certo, porque a gente sente, a gente fica nervosa, a gente fica irritada, a gente quer fazer justiça própria pela carne da gente. Um dia você tá bem, outro dia não tá, varia muito, né? E a gente não pode ser guiada por emoções. Então, assim, a gente ser guiada por bons conselhos, por bons ensinamentos, né? Não deixar que isso influencie no relacionamento. As palavras que vêm de fora. Porque é muito fácil você ouvir um conselho de uma pessoa que não está vivendo aquilo e fala, não, quantas vezes eu ouvi? Separa. Pra que você tem que aguentar filho dos outros? Por que você... Não, isso aí é da conta. É ele que tem que dar conta. Ele, sim...
tinha muitas coisas que o Célio tinha que dar conta, ou eu tinha que dar conta com meus filhos. Eu entendi esse papel, só que não dava assim, deixa pra lá, vamos dividir essa casa e que cada um viva seu núcleo, né? E eu não estou interessada na dor, no que ele está passando, numa empatia, e de continuar ali. Eu tive várias situações de falar, gente, eu não aguento, eu não vou conseguir. Eu tinha até, esses dias eu estava lembrando que eu, lá em Arapongas, eu era menina, criança, assim, no meu bairro, e tinha uma mulher que ela empurrava um carrinho hoje reciclado. Sim. E a molecada, a gente brincava na rua, no bairro, e falava, lá vem a Maria Louca. A Maria Louca, coitada, acho que ela ficou tão passada de tantas situações, ela andava como uma andarilha, né? Pela rua, empurrando aquele carrinho. Um blush vermelho, uma saia que ela dava um nó, um cabelo todo. E aí tinha hora que eu falava para essas crianças dentro de casa, gente, eu vou sair pela rua louca. Vou virar a Maria Vermelha, Maria Louca. Era Maria Vermelha por causa do blush. E eu usava aquilo, esses dias eu tava lembrando, nossa, meu Deus, eu cheguei a falar isso para as crianças, que eu não ia... De situações extremas. Não foi tudo não, conto de fadas. Não foi. Né? Eu tinha vontade, tinha hora de falar, não dou conta. Mas assim, a persistência, resiliência, a constância, permanecer, decidir, optar pelo amor, é uma decisão amar, né? E não são só flores. E não amar só, né? O companheiro. O companheiro. Você vai amar o que vem junto, é o pacote, tem que amar. O pacote já estava antes de você. Aqueles filhos já existiam antes de você. Então, não tem como cancelar, anular. Não tem como não viver as situações deles junto com quem você ama, né? Então, assim, se quem está me ouvindo em casa que está num relacionamento ou que pretende entrar num relacionamento com uma pessoa que já tem filhos, ela vai ter que amar o todo. Não tem como ser feliz querendo amar parte, querendo só o parcial, só uma parcela. Até porque quem tem filhos também fica numa situação delicada, porque fica dividido, não quer desagradar as partes, nesse convívio é delicado. Muito. E claro, se você está entrando, principalmente numa situação com filhos pequenos, essa compreensão, o adulto da situação é você. É você que tem que se adaptar à situação, não são as crianças. As crianças precisam ser amadas, né? E tem hora assim que eu já vi muitas mulheres que elas se colocam como crianças mimadas, competindo com os filhos. Sim. E elas querem atenção, mas elas vão para um caminho de imaturidade. Sim. E criam um ambiente inseguro, um ambiente terrível. Sim. Para pessoa, né? Como você falou, para o pai, né? E para os filhos, né? Então, vem muito da gente como mulher. E é verdade, Cris. Sim. E a palavra fala que a mulher sábia edifica seu lar e a tola a destrói com as próprias mãos. Então, isso cabe certinho para nós, né? Porque o homem funciona de outro jeito. Né? Homem já tem uma outra forma de funcionar e muito, acho que do lar, da casa, com certeza cabe a nós mulheres, né? Trazer esse ambiente de paz, construir os corações, né? Coração é construído no lar, né? Então, assim, a mesa, como assim, a importância da mesa. Da mesa. Eu fui até fazer alguns cursos de culinária, porque eu queria fazer pratos, coisa para os meus filhos, para eles, e de sábado e domingo eu tirava o tempo. Às vezes eu começava na quinta a preparar coisas, para servir aquele almoço gostoso, com pratos bonitos. E eles falam hoje, mãe, aquele salmão com risoto de limão, tal. Aquele mignon na crosta que você fazia, tal. O árabe, que eu fazia desde a coalhada, tudo. Uma paleta de cordeiro, assim, que eu aprendi. Você se esforçou bem, Gisele? Eu me esforcei bem, mas eu aprendi a beleza, a alegria de fazer tudo isso. E eles estavam abertos, porque tem muita gente que não sabe receber o amor. Ela cria uma barreira. Tem pessoas que são assim. Ela cria uma barreira e ela prefere também não aceitar o amor. E eles aceitaram também esse cuidado e esse amor. Muito. E como é importante, porque se a pessoa não sabe receber o amor,
Não tem como, porque a construção do amor é nisso, né? Você tá fazendo um gesto de amor, de carinho, você, né? Você tá cuidando, zelando por essa família, e quem tá ali precisa saber receber. Sim, e o coração deles é lindo. Foram abertos para receber, por isso que essa família é tão maravilhosa. Gisele, pra gente encerrar agora, olhando para trás, fazer um resumo, assim, de toda essa lição que você tirou e experiência para sua vida. O que você, fazendo uma retrospectiva de tudo, como que você olha para Gisele lá do passado e hoje, depois de quase 20 anos, como foi esse trabalho? Você respondendo para você mesma. Até me emociono, né? Que eu comecei a pensar assim, deixa eu olhar para aquela Gisele lá atrás, e aquela Gisele não existe mais, Cris. Ela foi lapidada, ela foi transformada, ela foi moída. Sim. Ela hoje eu me vejo como uma mulher. Hoje eu tenho 52 anos, faço 53 anos esse ano, e eu glorifico a Deus eu dou graças em tudo, tudo que Ele trouxe de dificuldade, em todas as tribulações. Realmente eu fui aperfeiçoada em Cristo, e hoje eu me vejo uma mulher que é forte. Não porque eu sou forte, mas é o Senhor, que tudo posso naquele que me fortalece. É um versículo muito adequado para isso. Sim. Que foi esse tudo que foi sendo construído e aconteceu foi porque Ele providenciou, Ele permitiu, e Ele estava em cada passo que eu ia dando, Ele estava me conduzindo. Então hoje eu me vejo uma mulher preparada para poder ajudar outras mulheres, para ouvir mulheres, para aconselhar, para amar, e preparada para viver o novo tempo que eu tenho dessa família, que serão meus netos, né? Ai, que lindo. Então, assim, e tudo que aconteceu, hoje eu tenho orgulho dessa história, da nossa família, com meu marido, e quero continuar construindo isso em amor, né? Então hoje eu vejo uma mulher totalmente refeita, né? Uma mulher restaurada, uma nova história Deus fez nas nossas vidas. Escreveu uma nova história para essa família. Escreveu, maravilhosa. Né? E é o sim, né? É você obedecer, você se permitir e falar, deixa doer. O crescimento dói mesmo, né? E então tudo isso me fez essa pessoa que hoje eu olho e falo, meu Deus, não acredito, né? Que cheguei aqui e eu, como um dia de hoje, isso para mim é maravilhoso, Cris, é uma bênção. Hoje é um momento de honra, selando em uma emissora de rádio, levando a tua mensagem, que você fez um excelente papel, e hoje é o reconhecimento de tudo isso, por todo o amor que você dedicou para essa família, e que nós que estamos perto de você sentimos esse amor tão verdadeiro e conseguimos enxergar Cristo na sua vida, que eu acho que de tudo isso é o mais lindo. Eu choro, as lágrimas caem mesmo, porque é isso mesmo que você falou, hoje é um dia de honra. E você merece a honra de ter esse reconhecimento por todo o seu esforço, por toda a dedicação, que eu creio que não foi fácil chegar até aqui, mas com muita determinação, muito amor você conseguiu. Amém. Toda a honra e toda a glória para Ele, Cris. Gisele, muito obrigada pela sua presença, que Deus continue te abençoando e abençoando essa família maravilhosa que você ajudou a construir. Obrigado por compartilhar, por confiar em falar a tua história aqui para todos nós. E eu agradeço muito, muito mesmo a oportunidade de contar um pouquinho para as pessoas também conhecerem esse amor lindo que você carrega. Bom, essa foi a 56ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Na sequência agora, o Rádio Show com o Cristiano Pereira e uma seleção maravilhosa para animar seu sábado aí. Continua aqui com a gente e acompanha essa programação maravilhosa. Todo sábado, à 13h na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @Paiquerê 917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.